Esporte de hoje, um sedã, 2 versões, elétrico e a combustão. 150 cavalos no motor turbo. Design de automóvel, inspiração de ontem para os carros de amanhã. O mesmo carro pode ter mais de uma gota, olha só. Como alinhar o volante que tem airbag. E para começar, Pneu furado. Mais do que um perrengue, também pode significar perigo. Há alguns dias, uma mulher foi assassinada ao aceitar a ajuda de um desconhecido para trocar o pneu do carro. Ele é o principal suspeito do crime. Repare como a vítima é abordada, fica sem ação e aceita ajuda. Trocar pneu nunca é agradável. Tem gente que não se sente segura. Um sonho seria não precisar trocar mesmo depois de um furo, né? Então, alguns pneus já permitem isso. Por exemplo, os run flat, que numa tradução livre significa rodar sem ar. As paredes são mais reforçadas e isso faz com que a pressão vá se perdendo de forma mais lenta e gradativa. Aí, mesmo furado, dá para continuar rodando por mais uns 80 quilômetros. Com o mesmo objetivo, existem outros pneus com propostas parecidas. Tá aqui um pneu com uma tecnologia Seal. O que quer dizer vedação? Vem com uma manta, é como se fosse um selante aqui na banda de rodagem. Exatamente, já vem um selante já próprio para o pneu, tá? Designado para esse tipo de situação. Quando algum objeto perfura o pneu, essa camada selante automaticamente cobre o espaço sem que haja perda de ar. Deixa eu ver aqui, vou furar. Furou. Tá com quantas libras? 65. 65 libras. Vamos tirar o objeto perfurante? Aí teria que ir automaticamente esvaziando, Exatamente. né? Se fosse um pneu normal. Tirou. Continua com 65. Então nada acontece, não precisa de reparo, não precisa trocar pneu, não precisa de step. Furou na banda de rodagem, você já não tem mais o problema de ir no borracheiro correndo, eu preciso trocar o pneu. Não, você mesmo pode retirar, automaticamente ele já faz o conserto. Mas como a maioria dos pneus ainda são os convencionais, legal a gente ter uma medida emergencial para sair logo do sufoco e chegar num lugar seguro. Uma boa opção são reparadores instantâneos. Eles funcionam como um selante. É bem fácil de aplicar, ó. É só apertar até sair todo o conteúdo da latinha pro pneu. Ó, ele já tá voltando. Aí, bom rodar uns 3 km em baixa velocidade para o produto se espalhar de maneira uniforme dentro do pneu. Lembrando que é uma medida paliativa, legal passar depois uma borracharia para fazer a avaliação. Bom também deixar no porta-malas para o calor não estragar. A validade é de 2 anos. E para suspender o carro, alguns macacos são mais rápidos. Tipo sanfona é o que costuma vir nos carros mais novos. Se atenta aonde está a setinha e aqui o espaço para encaixar na lataria do carro. 1 minuto e meio e o carro tá erguido. Hidráulico, também conhecido como jacarezinho, sem dúvida esse é o mais prático que tem. Olha só, tive que fazer mais força, mas levei metade do tempo. Macaco elétrico, a gente perde só uns 10 segundinhos para ligar ali na tomada 12 volts, tem que deixar o carro ligado. Isso é maravilhoso, que eu não fiz força nenhuma, mas é o mais demorado. Então, para uma viagem longa, é uma alternativa. Um custo-benefício para se avaliar. Agora, chave. A que costuma vir no carro é essa aqui, a chave em L. Mas há quem prefira essa outra, chave em cruz. Ela tem outras bocas que servem em vários carros e até a lei da física, né? Fica mais fácil para soltar, puxa e empurra. Mas ó, vou dar um exemplo. Eu não tenho força, se eu ficar tentando aqui eu vou perder tempo. E a nossa ideia é não perder tempo para trocar um... Tenta com essa, original do carro. Subir. Olha lá, Foi. Conseguiu. Tá, se eu soltar o corpo em cima dessa aqui, ela pode escapar e eu vou machucar. Devido a ela ser grande, aí ela vai dar um contragolpe e pode vir a te machucar. Então essa história do corpo é sempre na chave em L. Sempre na chave L. E olha, no sufoco, a ajuda profissional é sempre bem-vinda. Não precisa ter vergonha nenhuma. As seguradoras criaram esse serviço justamente para você usar, porque ela sabe que isso vai reduzir o seu risco, seja de um novo acidente, seja de um assalto. Esse serviço não conta como sinistro, não tira bônus do segurado e nem costuma ter custo. Atualmente, 2 em cada 10 chamados são de troca de pneus. Mulheres chamam 30% mais. Médios de tempo de socorro? Depende das cidades, mas geralmente de 15 a 20 minutos. Aí você corre bem menos risco e vai ser bem feito.
a pouco. Como alinhar o volante que tem airbag? Os fabricantes não indicam a gente sacar esse volante que tem airbag. Um sedã, 2 versões, elétrico e a combustão. ABS, claro, porém, olha só, freio a disco nas 4 rodas. Design de automóvel. Esse carro é um Thunderbolt década de 40, foi feito em homenagem a um caça supersônico. Repara que ele foi projetado todo de forma que cortasse o ar com o melhor desempenho possível. Fez o alinhamento, mas o volante ficou torto. Quer dizer, o carro anda reto, mas o volante fica desse jeito aqui. Em alguma manobra pode ser até perigoso e você fazer alguma besteira, porque o volante, o seu cérebro está vendo o volante, não a roda, né? Tem muito motorista ficando com esse desalinhamento. A razão? Muito mecânico com receio de fazer o ajuste por causa do airbag. Ele falou que carro com airbag é complicado de alinhar o volante. Ele não tinha ferramenta para fazer isso. Tinha que fazer por baixo, tem que mexer na suspensão. E eu também não me senti muito confortável, acabei não fazendo lá. O método para isso também é simples, só dá um pouco mais de trabalho. Aqui agora eu vou travar o volante, vou acertar a convergência, o alinhamento. Depois eu vou jogar para trás o laser e acertar o volante pelas barras de direção mesmo. Porque as fabricantes não indicam a gente sacar esse volante que tem airbag. São vários sensores e conexões eletrônicas dentro do sistema. Ali não se mexe em caso de alinhamento de rodas. Existe o risco do airbag abrir sozinho. Esse é o último procedimento. Agora eu vou chegar nas numerações certas lá atrás, na bandeira, com a roda reta e o volante reto, mexendo nas barras de direção. Precisa só ter um pouco mais de paciência. Um volante com airbag exige um tempo maior de trabalho para ficar no lugar certo. Varia entre 20 e 30 minutos. Já um volante normal, sem airbag, bastam 10 minutinhos. O alinhamento desse carro é bem mais fácil, bem mais simples do que os carros com airbag, com volante elétrico. O que acontece? Você alinha o carro e provavelmente vai ficar desalinhado o volante vai ficar torto, como o pessoal reclama. Aí você saca o volante e põe ele na posição correta com o carro alinhado. E aí é finalização do alinhamento. Volante no lugar certo é bem melhor, sem dúvida. A dirigibilidade é melhor nas manobras e até para fazer algum tipo de... entrar numa rua, entrar numa garagem, acho que vai ficar mais leve. O cara que tem as ferramentas para fazer o trabalho, faz por inteiro, né? Frente a frente, 2 tipos de motor. Acha aí as diferenças entre o arizo elétrico e o a combustão. A gente quer trazer tanto combustão como elétrico como uma família de produtos. Não é que um substitui o outro, mas eu atendo cada vez mais consumidores diferentes que buscam objetivos diferentes. O sedã elétrico da Caoa Chery chega com vocação urbana. É fácil se acostumar com a entrega total do torque de uma só vez. Esse modelo foi uma promessa da marca no Salão do Automóvel do ano passado. Trouxe uma versão 100% elétrica e extremamente silenciosa. Inclusive, tem até um recadinho aqui em cima para falar que o carro está ligado. Porque pelo barulho, não dá para saber não, ó. Um produto bastante competitivo. A gente está lançando agora por R$ 159.900. No primeiro momento, nós vamos distribuir o carro para frotas e a partir de janeiro para o público em geral. E para ganhar autonomia, a cada freada, o sistema transforma calor em energia para carregar as baterias. E o motor tem o equivalente a 123 cavalos. Um carro comum, ele emite 150, 160 gramas de CO2 por quilômetro. Projeta isso para 8 anos, que é a vida útil desse carro, são 10 toneladas de CO2 emitidas por um carro em 8 anos.
E isso a gente acaba aqui com essa solução. É lógico que tem todo o ciclo de fabricação do carro, da bateria, etc., que também tem que entrar na conta, e a gente também está preparando para comprar energia limpa, para produzir de forma limpa, etc., etc. Para o consumidor, a estratégia da Caoa Chery, com versões de um mesmo modelo, traz vantagens. Ter a versão eletrificada, a versão elétrica, em cima da plataforma ou da carroceria do carro a combustão para o consumidor, além da vantagem do custo de manutenção, né, que pode chegar até 30% a menos do que o custo de um carro a combustão, por conta de óleo, filtros, etc., motor que tem peças móveis, a semelhança de partes entre os dois carros é muito grande. Então as peças de lataria, farol, acabamentos internos são os mesmos. Então qualquer pequeno reparo nesse sentido em peças desse tipo, como esse carro já existe no mercado com volume de venda, então os custos abaixam. O Arizo pega embalo no crescimento de confiança do consumidor na Caoa Chery. Os SUVs da marca puxam a fila de um crescimento que bate nos 170% de 2018 para 2019. E o sedã a combustão, de cara nova, segue a tradição de entregar bons pacotes de segurança e tecnologia a preços bem arrojados. O modelo de entrada parte na faixa dos R$68 mil. São 150 cavalos no motor turbo, que entrega muita esportividade. Principalmente se você clicar aqui no câmbio, o botão Sport, onde ele fica mais rápido ainda. O câmbio CVT simula 7 marchas, o que ajuda a reduzir o consumo. E para frear... ABS, claro, porém, olha só, freio a disco nas 4 rodas, um pneu 205, mais aderência e uma roda que tem um desenho que ajuda a ventilar, refrigerando os freios. Freio a disco. O disco, né, é esse aqui e fica acoplado ao eixo da roda. Pisou no pedal. Bom, as pinças elas entram em ação e as pastilhas fazem contato. Na dianteira, o freio a disco é comum e muito importante. Na frenagem, o peso do carro se desloca para frente e o freio tem que suportar tudo isso. Quando o projeto do carro já vem com um freio a disco na traseira e ABS, ganha-se em segurança. É um conjunto que ajuda a balancear a frenagem durante o deslocamento. Ó, significa para alguns metros antes em uma freada de emergência. Acionando o piloto automático, aperto o botão ON, uma luz verde acende no painel, eu quero 80 por hora, aperto 7. Como faltou um pouquinho, ó, eu faço o ajuste fino aqui, ó, entre mais e menos. E vou tranquilo, peço fora do acelerador e ele mantém aqui a velocidade. Quer desabilitar? É só pisar no freio ou apertar o botão novamente que ele desliga. Velocidade de cruzeiro é um conforto, hein? Ainda mais em estrada sem serra. Agora, para quem tem o pé pesado, evita aquelas distrações de passar a velocidade permitida. Pode ser até um pouquinho, mas a multa vem. Aqui, ó, airbag lateral, de cortina, 2 frontais, no total 6. Falando em segurança, controle de estabilidade. No computador de bordo, ó, além do consumo de combustível, temperatura e pressão dos pneus. Regulagem de altura, um bom espaço aqui e Isofix. Vamos dar uma olhadinha nessa câmera de ré? Bora lá? Ó o César, vai fazer uma gracinha. Pronto, né? Fazer o quê? Mas olha como é interessante usar as guias e ter a câmera de ré como referência na manobra. Com o treino a gente se acostuma, mas sem fazer a gracinha. Né, César? A câmera de ré é um conforto, assim como o assistente de partida em rampa. Sobre a estabilidade do carro, vamos dar uma olhada nesse S aqui agora. E aí, descobriu as diferenças? A principal delas é reconhecer seu jeito de dirigir.
porque em termos de escolha, o Arizo tá bem na fita. Daqui a pouco no Auto Esporte, inspiração de ontem para os carros de amanhã. Tá vendo esse formato? Ele lembra a frente de um barco, não lembra? Então, foi criado pensado para melhorar a aerodinâmica. Vivemos um período interessante. O mundo digital aponta uma direção e os carros elétricos criam uma atmosfera de reinvenção do automóvel. Motorização, design e aerodinâmica. Dos quadrados aos arrojados, novos materiais abrem espaço para que busque, como antigamente, originalidade. We can live like robots. O que te encanta aqui? A gente consegue ver as carrocerias mais lindas na época que não se preocupavam nas vendas. Não, eles criavam as coisas e as pessoas se encantavam. As Figoni Falaschi, sempre em forma de gota, essa coisa Art Deco. A Art Deco é um movimento sempre lembrado. Essa versão do Rolls Royce foi apresentada no Salão de Paris de 2012. São referências de uma arquitetura e um design que mudaram muitas coisas nas primeiras décadas do século passado. Temos obras conhecidas por aqui, como os prédios da Central do Brasil, o Empire State em Nova York e até na garagem da Renault. Para o desenho de carros, foi uma época inspiradora. Nessa exposição de 2016 no Museu da Carolina do Norte, nota-se a influência das curvas. Esse modelo que tinha tudo para ser uma caixinha, tinha curvas. A Figoni Falaschi, que o Maurício falou, era uma das empresas campeãs nesse estilo. Eram delas carrocerias do Delahaye. Esse é de 1947. Um espetáculo. Outro clássico que esbanja elegância é o Talbot Lago. O preto e branco fazem uma composição perfeita para destacar paralamas, faróis. O esportivo europeu é considerado um dos mais charmosos já construídos. Pode reparar, não tem uma linha reta sequer. E no design de um mesmo carro pode ter mais de uma gota, olha só. A primeira, a segunda, está vendo uma terceira aqui, contornando o carro até a porta. Agora vem comigo aqui atrás. A quarta, olha, mais uma. No Bugatti Type 57A, a carroceria coupé abusava do formato por todos os lados, principalmente na traseira do carro. A gota é uma referência porque tem pouca resistência do ar. Tá vendo esse formato? Ele lembra a frente de um barco, não lembra? Então, foi criado pensado para melhorar a aerodinâmica. Esse carro não foi o primeiro a ser assim, mas foi o que consagrou o design, muito usado em corridas. Inclusive, nosso primeiro piloto brasileiro em Fórmula 1, Chico Landi, tinha um desse. O Bugatti com motor 1.5 do Chico foi usado em circuitos de rua como a Corrida da Gávea. Era feito com materiais leves e abusava do alumínio. Um cinto de couro prendia o capô, uma peça leve para um carro de competição. As rodas descobertas também eram solução para aliviar no peso. Por outro lado, para os modelos de rua, rodas fechadas. Assim como alguns elétricos atuais. Isso reduz o arrasto e o carro fica mais econômico. Esse carro é um Thunderbolt década de 40, foi feito em homenagem a um caça supersônico. Repara que ele foi projetado todo de forma que cortasse o ar com o melhor desempenho possível. As rodas são tampadas, farol tampado e ó, até a placa tem uma tampa. Em
1941, a Chrysler apresentou o Thunderbolt como conceito. Os estudos de aerodinâmica do modelo são uma evolução do Airflow de 1937. No Thunderbolt, o desenho leva a assinatura de Alex Tremolis, o mesmo que criou as formas do Tucker Torpedo. O Thunderbolt teve apenas 5 unidades produzidas, todos com cores lisas. Passeando, a gente percebe que o mais comum antigamente eram cores mais sólidas. Mas o primeiro dono desse carro aqui resolveu inovar. Para chegar nesse dourado metalizado, eles misturaram poeira de alumínio. Nada comum para a década de 30. Essa cor levou o nome de Honeysuckle, em português, madressilva, uma flor ornamental usada nos jardins chineses. Da mesma época é o Duesenberg. A carroceria foi feita em alumínio, mistura a superfície polida, superior e fosca, escovada da parte de baixo. Duesenberg e uma história interessante. Ele foi criado aqui nos Estados Unidos para ser um concorrente direto do Rolls-Royce. Quando eles querem falar que alguma coisa é muito perfeita, eles usam uma gíria, Deuce, por causa desse carro aqui. Por falar em Rolls-Royce, novas versões e novas cores, o Phantom trouxe uma pintura escura com filetes coloridos. O conversível vermelho ostenta na carroceria um tom conhecido como Apple Candy, em português, maçã do amor. Essa é uma edição especialmente feita para o evento de Pebble Beach. Olha o que está de volta, porta com abertura invertida. Muito comuns na década de 30, foram substituídas pelas tradicionais, chegaram até a ser proibidas no Brasil em 64 porque abriam muito facilmente. Hoje, carros modernos não têm esse problema, né? Então, como a moda é cíclica, aqui estão. Antigamente, as portas ficavam com esse tipo de abertura para facilitar o acesso, como nesse Cadillac de 1931. E o desenho do Rolls-Royce reafirma que uma certa dose de nostalgia faz bem, como no Maybach. Os instrumentos até fazem referência ao que é mais antigo, mas estão numa tela totalmente digital. Quer saber o que é analógico mesmo? Esse reloginho, olha, eles não tiraram daqui. Isso é para fazer referência ao passado mesmo. E por falar em referência, uma centenária, a Zagato. A encarroçadora está na atividade e cria para todas as marcas europeias. Lamborghini, Maserati, Ferrari, mas atualmente seu principal cliente é a Aston Martin. Compare com italianos de 1956. Ferrari e Alfa Romeo têm em comum as formas circulares. A gente tem aqui 3 carros de marcas diferentes que eu noto que o teto tem essa abaixadinha no centro. Por quê? Alguns pilotos eram bem grandes, não se conseguia guiar com o teto tão apertado e eles ao mesmo tempo não poderiam aumentar o teto. Então eles fizeram esse bubble top, que eles chamam, para ganhar um pouco de aerodinâmica e que a pessoa conseguisse guiar da melhor forma, mas mesmo assim não adiantava muito, reclamavam muito. Mas em termos de design, nada a dizer. Todos esses modelos são uma aula para o futuro dos elétricos. Um bom domingo para você, uma ótima semana também. Tchau!